A paz do Senhor Jesus! Bem-vindos ao Foco na Lição. Este vídeo é sobre a lição 2 do terceiro trimestre de 2018 da revista Betel Dominical. A escravidão dos hebreus no Egito. E quem fará a exposição desta aula será a missionária Cláudia Saab. Ela é bacharel em teologia, bacharel em direito, pós-graduada em direito e psicopedagogia e autora do livro Professores Capacitados, Alunos Edificados. E eu quero aproveitar este momento para lhe agradecer todos vocês que dirigiram a nossa loja virtual e adquiriram este belíssimo livro. Graças à dedicação de vocês, o carinho por nossa editora e por nossos produtos, este livro, pelo terceiro ano consecutivo, é o livro mais vendido em nossa loja virtual. A Deus toda a glória e a você o nosso muito obrigado. A missionária Cláudia Saab, ao lado do esposo, pastor Samir Saab, representam o bispo Samuel Ferreira e a bispa Keila Ferreira como dirigentes na congregação Adebras Vila Nive. A missionária Cláudia também preparou o PDF com o plano desta aula, que ficará disponível aqui na legenda deste vídeo. Missionária Cláudia, a senhora está com a palavra. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, superintendentes de escola dominical, professores, alunos, frequentadores da escola bíblica dominical. Bem-vindos ao Foco na Lição, na revista do terceiro trimestre de 2018. Nessa ocasião, eu quero aproveitar a oportunidade para saudar nosso líder maior, Bispo Primaz Manuel Ferreira, e também Bispo Samuel Ferreira, Bispa Keila Ferreira, meus líderes, meus pastores na Adebras. Louvo a Deus também pela editora Betel, que tem me proporcionado essa oportunidade. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o povo de Israel, ocasião em que a editora Betel, nesta revista, homenageia Israel pelos seus 70 anos, nação escolhida por Deus em Abraão para a execução do plano redentor de Deus. Vamos ao foco na lição, lição número 2, a escravidão dos hebreus no Egito. Na lição anterior, Deus chamou Abraão, nós vimos que Deus conversou com Abraão, lhe fez promessas, e Deus lhe falou lá no Berit. Berit significa no início de todas as coisas. Deus disse: peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. É interessante que quando nós vimos aqui no tópico 1 o fortalecimento do povo de Deus, eles são afligidos ali no deserto. Jacó, ele desce para o Egito, e a Bíblia diz que são 70 pessoas que descem com Jacó, são 70 almas. Eles habitam ali a terra de Gósen. E nós tínhamos, antigamente nas nossas escolas, pessoal mais antigo, uma matéria que se chamava Organização Social e Política. E a gente tinha que o conceito de povo era um conjunto de indivíduos que fala a mesma língua, tem os mesmos costumes, pode ser formado por pessoas natas ou naturalizadas e possui vínculos jurídicos, políticos com o Estado. Ou seja, um conjunto de pessoas que têm coisas em comuns. Então, quando o povo de Israel ele desce para o Egito, eles falam a mesma língua, eles têm os mesmos costumes, eles adoram o mesmo Deus. Jacó leva isso para lá. Mas quando eles chegam ali no Egito, o Egito era um povo pagão que tinha muitos deuses, adoravam muitos deuses. Nós vamos ver no desenrolar da história que eles adoravam desde as moscas, a água do Nilo, eles adoravam as rãs, tudo para o Egito eram deuses.
né? Eles faziam desde o animismo, que é adorar os seres naturais, adorar o sol, adorar a lua, adorar o fogo, até os seres inanimados ou os seres irracionais, como por exemplo os gatos, os animais, os búfalos, enfim, tudo que pudesse adorar, o Egito adorava. Então o povo de Israel vai contraindo aqueles costumes e começa então a se misturar e perde a sua identidade de povo. Já nessa matéria que eu mencionei, a gente também aprendia o que era nação. Nação é esse conjunto de indivíduos politicamente organizado. Ele precisa ter um governo, ele precisa ter uma legislação e ele precisa ter um território. E é interessante a gente ver que quando Deus ele vai entrando com providência no meio do povo de Israel, ele começa a dizer que ele governa aquele povo, que ele é o Senhor. É por isso que Deus tira Israel ali do Egito com mão forte. É por isso que Deus ele entra para Moisés lá na frente dizendo: eu sou o Senhor, fora de mim não tem outro, sou eu que mando, sou eu que governo, sou eu o Deus de Israel. Quando ele dá as leis a Moisés lá na frente, o povo precisa de uma legislação que vai reger as relações entre o povo. Deus dá uma legislação com leis civis, leis morais que vão dirimir conflitos. E quando Deus diz a Abraão lá atrás e conduz o povo no meio do deserto, rumo à terra de Canaã, a terra que o povo vai herdar, Deus está querendo dar um território. Então Israel aí vai ser uma nação, tal como ele prometera a Abraão. A palavra de Deus é linda e esses conceitos vão se identificando dentre os passos que aquela nação que Deus disse que transformaria o povo, a herança de Abraão, Deus vai fazendo com que isso caminhe para se concretizar a sua promessa. Retornando aqui, aquele povo de 70 almas precisa de um lugar para poder crescer, para poder se desenvolver. E diz a Bíblia que depois que José morre, o faraó que sobe ao Egito, ao trono, ele não conhece José. E o povo começa a ser afligido, o povo começa a crescer e se multiplicar. O interessante é que a palavra de Deus ela é tão completa e ela é tão perfeita, que o mesmo verbo que Deus usa para Abraão, lá no início, como eu falei no Berit, para dizer que o povo seria afligido, é o mesmo verbo quando diz aqui que o povo era afligido pelos seus algozes, né? Pelos carrascos, pelos soldados que davam-lhes trabalhos. É o mesmo verbo que ali é utilizado. É interessante nós tirarmos algumas lições daqui. A escravidão ela se torna intensa. Nós precisamos compreender que o fato de nós termos Deus nas nossas vidas não nos isenta de passarmos por momentos adversos. A distância que existe entre uma promessa e nós alcançarmos o cumprimento dessa promessa é exatamente o tempo. Deus sempre nos diz aonde nós vamos chegar, mas Deus não nos diz o meio, o caminho que nós vamos percorrer até chegarmos a alcançar a promessa que Ele tem para nós. Deus disse em linhas gerais que o povo chegaria a herdar uma terra. Deus manda que Abraão levante os seus olhos por ocasião de Ló ter escolhido as campinas do Jordão, e nós vamos verificar que Abraão baixa os seus olhos e Deus diz: levanta e olha, desde o norte, o sul, o oriente e o ocidente, essa terra vou dar a você e toda a sua descendência. E aí Deus faz essas promessas que nós estudamos na lição número 1. E Deus diz que eles serão peregrinos, serão escravos em terra estranha. Mas Deus não dá os pormenores. E quando Deus fala algo conosco, Deus, em linhas gerais, Ele nos diz, porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus profetas. Mas muitas das vezes, se Deus nos revelar os pormenores, nós desistiremos no meio do caminho. Então Deus, dia após dia, Ele nos dá graça, Ele nos dá força, Ele vai enviando escapes para nós,
para que nós possamos enfrentar aquela tormenta, aquela perseguição, aqueles problemas que nós estamos passando. Nós vamos verificar aqui no item número 2 que Faraó, ele dá uma ordem terrível. Como ele vê que o povo começa a crescer, o povo começa a se multiplicar, ele chama as parteiras. E ele diz, olha, quando as crianças hebreias nascerem, vocês terão que interferir nesse momento do parto. E essas crianças não poderão nascer com vida. E o que é que acontece? Principalmente os meninos. Por que os meninos? Porque se o povo fizer guerra, se os nossos inimigos vierem contra nós, e o povo de Israel se juntar a eles, eles são muito mais numerosos e muito mais fortes que nós. Vão nos derrotar, vão tomar conta da nossa terra. Porque essas ordens não eram extensivas às meninas? Porque as meninas seriam mais fáceis de serem dominadas. E as hebreias, sempre mulheres muito bonitas, mulheres operosas, o que aconteceria? Casaria com os filhos deles, seriam inseridas nos costumes, na realidade egípcia, e facilmente aquele povo seria exterminado e esquecido. Mas não era isso que Deus queria, não era isso que Deus tinha dito. Ainda que o adversário, ainda que os inimigos se levantem e queiram acabar com os costumes, queiram acabar com aquilo que Deus disse, o nome de Deus que está sobre todo nome é poderoso e Deus não permite que seus propósitos caiam por terra. Aquelas duas parteiras, por que duas parteiras se era um povo tão numeroso? Só tinha duas parteiras? Não, provavelmente o nome dessas duas foram lembradas ou elas eram talvez a chefe das parteiras, eram as parteiras mor e coordenavam as outras parteiras. Existem algumas correntes teológicas que falam sobre isso e essa é a majoritária, que talvez essas duas fossem as líderes das parteiras. Então elas disseram, quando nós chegamos lá, as hebreias, a palavra no original é essa, elas são muito fortes. E quando nós chegamos, elas já deram à luz e nós não conseguimos chegar a tempo de intervir no parto delas. Existia um costume ali que elas davam à luz agachadas sobre uma pedra, o que facilitava aquele parto e rapidamente as crianças nasciam. Disse também a Midrash, que é uma forma de se cultivar o costume e a cultura hebraica, que houve uma profecia que o libertador de Israel havia nascido por aqueles dias e que o rio seria, a vida dele estaria naquele rio. Por isso, então, Faraó dá uma ordem. Todos os meninos de 2 anos para baixo, para não haver margem de erro, deveriam ser afogados no Rio Nilo. É por isso que os soldados começam a entrar nas casas, começam a pegar os meninos e começam a levar no rio para que eles sejam afogados e sejam mortos no Rio Nilo. Mas o interessante é que o Deus que comanda a história, o Deus que é o Senhor e é o autor de todas as coisas, é um Deus que não deixa as suas promessas caírem por terra, justamente ali no Rio Nilo, onde terminou a história de muitos meninos, Deus faz com que o Rio Nilo seja fonte de vida. E o nome Moisés em egípcio significa salvo das águas. Porque naquele dia Deus preparou que a filha de Faraó estivesse ali tomado um banho e enrolado no meio dos juncos estivesse o cestinho do menino Moisés e que também conta-se ali as histórias, os ditos populares, os anais da história, que a filha de Faraó, ela estava pedindo que o Deus Nilo, na incredulidade dela, mandasse para ela um filho. Não foi o Deus Nilo que mandou, mas foi o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que sabia de todas as coisas, que estava coordenando aquele momento. Interessante que Faraó, que queria matar o libertador, Faraó que queria se livrar daquele que possivelmente, na opinião dele, iria atrapalhar seus planos, Deus leva o libertador para dentro da casa de Faraó. É o libertador que vai comer na mesa de Faraó. O libertador vai para a casa de Faraó para aprender a ler, escrever, aprender a ciência da guerra, aprender a ciência do comando, aprender tudo aquilo que seria necessário para que 80 anos depois
ele voltasse sob o comando de Deus para poder ser aquele libertador que Deus havia prometido. Mas eu quero destacar aqui uma coisa nessa história das ordens de Faraó, que assim como no passado, ainda hoje, o adversário das nossas almas, ele tem lutado para destruir as crianças. É sabido que nas crianças se levanta uma nova geração. Através das crianças se levanta um novo chamado. Através das crianças se levanta uma nova mentalidade. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque Faraó achava que, matando aquelas crianças, ele ia exterminar a esperança de um libertador, a esperança de um renovo para o povo de Israel. Ainda hoje o adversário trabalha dessa maneira. Nós precisamos atentar para as crianças do nosso país, para as crianças do mundo. As crianças são a geração da última hora. Nós precisamos ganhar crianças para Jesus. Charles Spurgeon, ele dizia que quem ganhava uma criança para Jesus salvava uma vida inteira. Então nós precisamos salvar vidas inteiras, porque é a geração da última hora, geração de evangelistas que vai anunciar o reino de Deus. Então Faraó, ele tentou, mas Deus não permitiu que ele prosseguisse no seu intento. Deus escuta o clamor do seu povo. É muito interessante isso. Quando diz que Deus escuta e que Deus se lembrou do clamor do seu povo, não quer dizer que Deus havia escutado. Quando a Bíblia usa órgãos humanos para se referir a Deus, mãos, ouvidos, pés, está falando de uma linguagem antropomórfica. Está usando, atribuindo a Deus órgãos humanos. Quando diz que Deus se lembrou, que Deus sentiu, que Deus ama, que Deus ouviu, isso chama-se antropopatia na teologia. É atribuir a Deus sentimentos humanos. De outra forma, como nós conseguiríamos entender o nosso Deus? O nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus potente, ilimitado, um Deus eterno, um Deus que não conhece o segundo dia. Quando a Bíblia fala, o escritor diz, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, ele está escrevendo de uma forma que nós possamos entender. Porque, na verdade, aquele princípio que a Bíblia menciona, no princípio criou Deus, Deus ainda está nesse princípio no primeiro dia. O segundo dia, o terceiro dia, o 50º dia existe para nós, mas Deus não tem princípio e nem tem fim. O primeiro dia para ele continua até agora e continuará eternamente. Então, quando diz que Deus escuta o clamor do seu povo, está atribuindo a Deus uma linguagem antropopática, ou seja, dando um sentimento humano para que eu e para que você possamos compreender o incompreensível, para que eu e você, que somos limitados, possamos compreender aquele que é ilimitado. Então, o povo que vivia ali na idolatria, escutando que um dia viria o libertador, quando ele se vê afligido, com mais cargas, com mais pesos, com mais atribuições, ele a cada dia vê a promessa do libertador mais visível nos seus olhos e ele clama a Deus. E a Bíblia então diz que Deus escuta e envia o libertador, prepara o libertador. Deus entra na história de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais latente, de forma que o povo começa a perceber que Deus está ouvindo o seu clamor. É muito interessante também nós percebermos que a chave para a nossa vitória nos sofrimentos e nas aflições é nós clamarmos a Deus. Nós não podemos desistir de clamar a Deus e de ensinar como se clamar a Deus. Nós clamamos a Deus através da oração, nós clamamos a Deus através dos louvores,
Nós clamamos a Deus através do jejum. Nós clamamos a Deus pedindo dia após dia a sua misericórdia sobre a nossa vida. Você pode ter certeza que quando você clama a Deus, Ele sempre te responde. Afinal de contas, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O povo de Israel clamou a Deus, por isso Deus atendeu, Deus enviou o libertador. E na próxima lição você vai perceber, você vai estudar os passos que Deus de maneira excepcional usou para que o libertador aparecesse no cenário de clamor do povo de Israel. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição. Que belíssima aula, missionária Cláudia Sabe. Muitíssimo obrigado por enriquecer o nosso trabalho frente à Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana, estudaremos a lição 3, Moisés, um líder excelente. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.